Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Sempre com o valor desse programa. Nesse meu entrevistado, querido amigo Orson Carrara. Sempre uma alegria, Sidney. Que experiência maravilhosa estamos vivendo nós dois e podemos partilhar com os nossos telespectadores esta reflexão de tanta profundidade. O que é o Espiritismo? Orson, eu vou começar com uma pergunta inconveniente. Eu não gosto desse assunto, mas muita gente me pergunta e se você não quiser responder, vai ficar à vontade. Chico Xavier, ele é Allan Kardec de volta, Orson? Pois é, esse é um assunto que muita gente fica perguntando. Já me perguntaram isso de público, Sidney. Chico Xavier é a volta de Allan Kardec? Muita gente já perguntou. Eu fujo como o diabo da cruz essa pergunta, viu? Olha, eu não tenho medo da pergunta, eu não vejo nenhum inconveniente nela, eu acho que é uma pergunta natural de qualquer pessoa que está especulando. Mas eu respondo da mesma forma, isso é uma especulação desnecessária. Porque, particularmente, é secundário falar que Chico é Kardec reencarnado. É uma coisa que não acrescenta nada. Algumas correntes são favoráveis, outras são contrárias, algumas evidências podem levar a isso ou não, mas que diferença faz isso? Isso não vai mudar o curso da história e da contribuição doutrinária de ambos, seja pelo codificador, que nos legou um trabalho extraordinário, seja pela contribuição inigualável de Chico Xavier. Não faz diferença. Há várias questões envolvidas aí, há polêmicas, troca de ideias, e às vezes até discussões que não levam a nada, não faz diferença nenhuma saber se um foi outro, isso nós saberemos mais tarde. Eu não me preocupo com isso, viu, Sidney? Eu penso que é um detalhe absolutamente secundário, não perco tempo com isso, não. Orson, eu conheço um pouco de você e não esperava outra resposta. Agora vamos voltar à questão propriamente dita. Chico Xavier mudou a cara do espiritismo no Brasil? Nem se fala, mas no mundo, Orson Carrara? Mudou, sim. Chico Xavier é um ícone da história da mediunidade no Brasil que se extrapolou para o mundo todo. O grande valor da mediunidade de Chico Xavier, a sua contribuição ao espiritismo, a difusão do espiritismo, ao conhecimento do espiritismo, não está na mediunidade em si. Apesar de todo o valor da obra doutrinária, dos mais de 400 livros psicografados, a doação dos direitos autorais a obras de assistência, o que prevalece na grande personalidade de Chico Xavier e o que chama atenção verdadeiramente, apesar, repito, de toda a produção literária do grande médium, da facilidade que ele tinha para isso. Mas o que chama atenção, meu caro Sidney, é o exemplo moral de Chico Xavier. Na humildade desta personalidade incomparável, na humildade, no exemplo de desapego, no exemplo de pessoa humilde e simples, no amparo ao semelhante, no conforto moral, um homem sem vaidades, um homem sem preconceitos, um homem que atendia a todos, fossem eles de que classe social fossem, um homem que recebia as pessoas de maneira igual, sempre valorizando a pessoa que estava à sua frente, sempre respeitando crenças, opiniões, um homem absolutamente imparcial no sentido de amor e de respeito às criaturas. Isso é o que chama atenção. Chico era o que ele era, não é porque ele era médium, embora a mediunidade o tenha destacado, embora a mediunidade o tenha colocado em evidência, embora a mediunidade dele confiável, absolutamente repleta de credulidade, mas ele não é porque ele era médium, é porque é o homem, é o espírito que estava encarnado na personalidade temporária de Chico Xavier, que mudou a história do Brasil, mudou a história da mediunidade no mundo, porque ali está um espírito de grande fibra moral, de exemplo a ser seguido.
O Chico teve várias fases. E eu, Sim. no transcorrer do programa, vamos tentar, pelo menos, citar alguma coisa sobre elas. Mas o que me chama a atenção, Orson, no estudo das obras básicas de Allan Kardec, é que, primeiro, o linguajar delas foi calcado na língua, no modo de se expressar do século XIX. Isso já é um obstáculo para as pessoas entenderem perfeitamente o pensamento do codificador. Agora, eu não vejo outra maneira de ver, de encarar, de entender tudo aquilo que Kardec nos deu teoricamente. É claro que com muitas ilustrações na Revista Espírita, ou mesmo alguns casos que ele conta no Livro dos Médiuns, ou mesmo nas comunicações que encontramos no livro Céu e Inferno, mas Chico Xavier nos trouxe a grande coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, um verdadeiro repórter da espiritualidade que provavelmente tinha atrás dele, não sei se talvez Emmanuel e outros espíritos de escola, para compor uma obra extraordinária que veio ilustrar, dar nomes, imagens, casos, e nunca deslustrou em nenhum momento o que Kardec disse. Em André Luiz, jamais encontramos qualquer desvio da codificação. E Emmanuel, para mim, o maior exegeta do Evangelho de todos os tempos, que consegue, você e eu escrevemos, um trabalhão danado para passarmos o nosso pensamento em 2, 3, 4 laudas. E Emmanuel consegue fazer isso, como, por exemplo, num livro como Vinha de Luz ou Fonte Viva, um trechozinho de nada, você tem material para pensar durante a semana inteira, inspiração para artigos, para livros. Orson, a obra, só falando em André Luiz e Emmanuel, a obra de Chico, ao meu ver, tornou-se indispensável para a interpretação e ilustração de Kardec. O que você acha? Perfeitamente. A obra de Chico complementa o trabalho de Kardec, porque a obra de Chico ela dá a visão ampliada dos princípios básicos exarados na obra da codificação. Porque Kardec constitui a base doutrinária que você vai entender quando ler um livro de André Luiz, por exemplo. Quando ler as explicações de Emmanuel, você tendo a base doutrinária de Kardec, você entende com muito mais amplidão. Agora, o trabalho de Emmanuel, de André Luiz, através de Chico, percebe-se claramente que não é um trabalho improvisado de um espírito que chegou ali e começou a escrever através do médium. Ele demonstra claramente que é um trabalho de equipe, planejado, organizado, sistematicamente, estrategicamente também, para que esses espíritos de grande conhecimento, esses espíritos de grande destaque na área do intelecto, do sentimento, do entendimento e interpretação do Evangelho, pudessem trazer essas contribuições. Nós temos em toda a obra de André Luiz mais de uma dezena de obras assinadas pelo Espírito André Luiz. Mas por trás está toda uma equipe de espíritos envolvidas com esse projeto de esclarecimento da obra recebida por Francisco Cândido Xavier. Quando eu vejo críticos da obra de André e da obra de Emmanuel, quando eu vejo críticos à mediunidade de Chico Xavier, eu lamento, porque vejo aí a falta de um aprofundamento da pessoa que está fazendo essas críticas. Faltou enxergar globalmente esse trabalho de excelência que ainda não foi compreendido, dada a sua grandeza. Orson, eu quero, até o final do programa, quero que você comente cada uma das fases do Chico. Se eu deixar escapar alguma delas, você pode me corrigir. Mas Sim. Antes de entrarmos nesse assunto, uma das críticas que é feita ao trabalho de Chico, ou propriamente de Emmanuel e André Luiz, é o de que não houve aquele princípio tão defendido ferrenhamente por Kardec, o da universalidade
dos espíritos. Para aqueles que nos acompanham e não sabem exatamente o que é isso, Kardec submetia as perguntas que ele fazia aos espíritos, passava essas perguntas por vários crivos. Ele mandava para um médium do sul da França, um médium da Espanha, um médium da Inglaterra, da Alemanha, e ele era um poliglota. Ele, com certeza, tinha muita facilidade para corresponder-se com essas pessoas. E com Chico não aconteceu isso. Centralizou-se toda a obra nele. O que você me fala dessa crítica? É uma crítica sem fundamento, porque o Chico provou, através do tempo, a sua fidelidade ao trabalho a que se confiou. Porque, apesar da crítica exarar e buscar ali fundamentar-se na orientação que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, autoridade da doutrina espírita, universalidade do ensino dos espíritos, apesar disso, o Chico provou, através da sua vivência de humildade, iniciada lá em 1927 e consagrada através das décadas até os nossos dias, ele provou pelo seu trabalho, pelo seu desprendimento, pela sua humildade, que ele não teve nenhum interesse por trás disso. Ele simplesmente foi um instrumento fiel dos espíritos. Ele simplesmente foi um instrumento que se fez dócil às instruções de espíritos sábios, de espíritos preocupados com a evangelização da humanidade, de espíritos que trazem dentro de si, no coração, fervendo de ideal, no coração saturado de amor ao semelhante, essas orientações que traduzem o pensamento de Jesus. Então, são críticas precipitadas, a meu ver, Sidney. São críticas que não avaliaram o conjunto, estão presos em pontos isolados, porque não compreenderam ainda a totalidade. É preciso enxergar globalmente e não no interesse particular. Chico mostrou-se um médium absolutamente fidedigno, porque todas as orientações que vieram, todas as comunicações que vieram através de Chico estão perfeitamente cabíveis dentro do critério doutrinário de Allan Kardec, muito bem estabelecido na obra da codificação. Porque se fizermos comparações, se fizermos análises ponderadas, imparciais, sem o espírito de paixão, veremos a coerência que há entre as afirmações de André Luiz, entre as afirmações de Emmanuel, para isso. Por outro lado, há que se considerar também, Sidney, que nós, os estudiosos, os pesquisadores, os espíritas da atualidade, existem alguns estágios desses escritos de Emmanuel que ainda não alcançamos. Daí surgirem essas críticas, muitos detalhes, muitos parâmetros, muitos posicionamentos desses espíritos que servem de justificativa a essas críticas, se deve ao fato do nosso não alcance ainda, do nosso não amadurecimento. Porque a obra de Emmanuel denota um espírito sábio, um espírito cujas informações vão se confirmando através do tempo. André Luiz também. A ciência vai comprovando afirmações feitas por André Luiz, por Emmanuel, recebidas por Chico, e constatadas através do tempo, gradativamente. Então, esses detalhes devem ser levados em conta antes da crítica destrutiva, da crítica precipitada que consideramos a nosso ver. Claro que o Chico não é um espírito perfeito. Está sujeito a falhas, está sujeito a pequenos problemas de filtragens? É claro que sim. Isso deve ser levado em conta também. Algumas possíveis adaptações provenientes de filtragem mediúnica, isso também pode acontecer. Mas fundamentar a crítica em jogar pelo esgoto, jogar pelo ralo, a obra de Chico, de Emmanuel, de André Luiz, me parece uma atitude bastante leviana. Orson, você sabia que Emmanuel, em dado momento, pediu para Chico esquecê-lo? Perfeitamente, é uma passagem muito conhecida. Se um dia você ver que eu contrariei Kardec, você fique com Kardec e me esqueça. Essa rapaz, eu não consigo pegar você nessas
Colocá-lo em saia curta, em saia justa, hein? Essa colocação de Emmanuel é fabulosa, é sensacional. A obra do homem Chico Xavier, do médium Chico Xavier, deve merecer de nós o maior carinho, a maior atenção, a maior gratidão. Ele se fez intérprete fiel dos espíritos responsáveis por esta regeneração da humanidade, na qual se inclui um espírito que foi senador, orgulhoso, que teve um encontro pessoal com Jesus, que trazia dentro de si preconceitos e que foi capaz de vencer os próprios preconceitos e abraçar esta obra memorável. Eu penso, Sidney, sem medo de falar aqui, que os críticos de Emmanuel não o conhecem. Ele está encarnado? Essa é outra especulação secundária. Que diferença faz ele estar encarnado ou não? Mas eu estou aqui na função de repórter. Não, e você faz muito bem. Eu tenho que fazer perguntas instigantes. Não, eu acho que você tem que fazer esse tipo de pergunta. Porque muita gente fica querendo procurar, fica querendo achar o Emmanuel. Onde que está? Que cidade do estado de São Paulo ele está? Porque o Chico teria dito que Emmanuel é reencarnado numa cidade do interior paulista. Que diferença faz? Por outro lado, Sidney, cá comigo, isso é um pensamento meu. Não significa um pensamento espírita, é um pensamento do Orson, um escritor, um estudioso, um palestrante espírita como você. Um espírito desta envergadura não vai passar desapercebido, Sidney. Daqui a pouco ele vai aparecer. É impossível, é impossível. Ele deve estar encarnado porque isso provém da naturalidade da lei do progresso e da reencarnação. Eu estive em Itapeva. O próprio Chico falou isso. Eu não sei se eu encontrei o Emmanuel pela idade, talvez não seja, mas um menino, Orson, um jovenzinho, ele inclusive é filho de uma pessoa que você conhece muito. Esse menino tem uma facilidade de falar, uma cultura, um respeito pela doutrina. Ele já nasceu, eu perguntei brincando com ele, para a mãe dele, seu filho é Emmanuel? Ela deu uma risada. Eu espero que não, senão ele não vai ter certeza. Pois é, porque olha, não é fácil. Só para complementar, você imagina o peso de uma família receber um espírito dessa envergadura. E não vai ser uma família qualquer, né, Sidney? Porque há um trabalho envolvido de continuidade. É secundário saber se está encarnado ou não, não faz diferença. Mas que ele não vai passar desapercebido, não vai. Agora, o pior é a pretensão de dizer, né? Meu filho é Chico, é Emmanuel, né? Isso é muita pretensão. E tem alguns que ainda dizem isso, né? Eu, por exemplo, falo, né? Como meu neto nasceu no ano 2000, né? Nasceu no estado de São Paulo. Falei, é o meu neto, então. E por outro lado, tem um detalhe também, né, Sidney? Quantos, você falou desse menino de Itapeva, muito inteligente, muito amoroso, quantos nós não temos assim hoje? Quantos? Sim. Nós temos graças muitos a hoje. Deus, graças a Deus. É verdade. Orson, você vai ter uma missão impossível agora. Em 9 minutos. Em 9 minutos nós vamos falar das fases do Chico Xavier. A fase dos poetas. Grandes nomes que se destacaram na literatura brasileira e portuguesa, se utilizaram da mediunidade de Chico e foram foi constatado por críticos literários o estilo desses espíritos. A fase propriamente doutrinária, com a coleção A Vida no Mundo Espiritual e a proximidade com Emmanuel, como um livro de base mesmo da doutrina, como O Consolador e outros, Orson. Sim, as obras de Emmanuel, os clássicos, os romances clássicos. Daqui a pouco vamos falar dos romances. Quero falar especificamente da parte doutrinária. Da parte doutrinária, Emmanuel produziu uma série doutrinária fabulosa, como Religião dos Espíritos, Justiça Divina, O Consolador, entre outras obras, o Livro da Esperança, entre outras obras que traduzem o conhecimento desse espírito da parte doutrinária do Espiritismo. O livro Religião dos Espíritos, por exemplo, que estuda questões do Livro dos Espíritos, O Consolador, que você citou agora, são obras primorosas, doutrinárias, aliadas ao trabalho de André Luiz, que consagra, que completa todo esse trabalho doutrinário, desta fase doutrinária de Chico Xavier, como você bem disse. E a fase dos romances? Foram romances extraordinários, como Há 2000 Anos,
como Renúncia. Orson, A fase Paulo dos e romances Estevão clássicos. é uma coisa extraordinária. Fala No alguma dizer, coisa, Orson. no dizer do próprio Chico, a obra Paulo Estevão foi a sua maior obra psicografada. Não só pelo número de páginas, que é um livro denso, mas pelo caráter cristão que a obra traz historicamente do encontro de Saulo de Tarso, doutor da lei, com Jesus, que se transformou depois em Paulo de Tarso. Mas há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão, essas 5 obras clássicas, se o nosso telespectador, o nosso ouvinte, não leu, leia, porque você vai somar a sua bagagem cristã, a sua bagagem doutrinária, humanitária, obras de imenso valor histórico-doutrinária cristã. Você citou o Livro da Esperança, que foi lançado em 1964. Isso. É o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo. De uma certa forma, ele complementou a obra, a coleção Fonte Viva, Isso. com uma síntese extraordinária do Evangelho. Isso coloca Emmanuel, através de Chico, como um dos maiores exegetas do Evangelho de Cristo. Fale algo a respeito, Orson. Emmanuel, além dos livros densos, a sua capacidade redacional de textos extensos, ele produziu a série conhecida como série Fonte Viva, que são os livros Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. São livros com 180 capítulos cada um, todos capítulos compactos, de 1,5 páginas, textos breves, compactos, mas de alto valor estudando o Evangelho, que se acrescem depois o Livro da Esperança e também eu esqueço, tem mais um, mais um ou dois, eu me esqueço o nome deles agora. Nós fixamos mais na série Fonte Viva, mas são capítulos compactos de estudos continuados, 180 capítulos por livro, a série Fonte Viva, toda ela extraindo textos do Novo Testamento comentados pela sabedoria evangélica de Emmanuel. Você não acha, Orson, que principalmente essa coleção Fonte Viva, ela é muito adequada para a implantação do culto do Evangelho no lar? Sim, qualquer uma dessas obras citadas, incluindo o Livro da Esperança, são obras perfeitamente indicadas para o Evangelho no lar, que são lições curtas, com parágrafos de extenso conteúdo, embora sejam parágrafos curtos, você extrai muita coisa. Nós, como palestrantes, costumamos buscar frases de Emmanuel nesses livros, porque eles abrem um universo de interpretações, eles abrem um universo de oratória, de eventos, abrem um universo de ensinos e reflexões. Orson, finalmente, uma fase de Chico Xavier, já no finalzinho da sua vida, que trouxe um reboliço danado na sociedade brasileira, a ponto de atrair muitas pessoas não espíritas, pessoas ligadas à imprensa, aos grandes programas de televisão, quando ele começou a receber as mensagens dos jovens desencarnados, Orson. Por que Chico terminou a sua obra com essa fase de consolo às mães dos jovens desencarnados, Orson? Antes de falar dessa fase, Sidney, até porque para ficar registrado aqui e não nos esquecermos, vamos nos referir apenas à fase que projetou a figura de Chico Xavier com o Pinga-Fogo na TV Tupi na década de 70. 71. E também, 71. E também o episódio escandaloso com Humberto de Campos, né, que gerou um processo na justiça e o Dr. Miguel Timpone, advogado da Federação Espírita Brasileira, conseguiu isentá-lo, porque a família processou o médium, a editora, por direitos autorais. Isso projetou o médium na grande imprensa, mundialmente,
e resultou no livro A Psicografia ante os Tribunais. Foram fases importantes da vida do Chico. Mas ele concluiu a sua existência, sem dúvida, com essa fase marcante que foi do consolo, através... Pois não, Chico. O Richard Simonetti lamentou que a Federação Espírita tivesse ganho a causa do Humberto de Campos. É mesmo? Porque se ficasse registrado na anais jurídicos que ela tinha que pagar uma indenização para a família de Humberto de Campos, estaria registrado indelevelmente a comunicabilidade dos espíritos em cartório, nos anais jurídicos. Isto é, a federação teve que pagar direitos autorais de um morto. E era verdade, então, né? Isso sem considerar que o estilo de Humberto Campos foi reconhecido por seus próprios críticos literários. É muito interessante. E pela mãe dele. E pela mãe dele. O episódio é muito comovente. Né? A mãe de Humberto, numa das obras aí recentes, ela fala a respeito desse assunto. Orson, 30 segundos para me falar da fase dos jovens e depois as suas despedidas. Muito bem. A fase de conforto trazida por Chico Xavier nas psicografias de entes queridos desencarnados demonstra esse caráter consolador da mediunidade. Demonstra esse caráter confortador que o Espiritismo traz aos corações. Prova a imortalidade da alma através de detalhes que o médium é capaz de trazer tantos detalhes que só os familiares conhecem. Isso demonstra a mediunidade fidedigna de Chico Xavier, de respeito às famílias, às criaturas que sofrem com a dor da separação e exalta a imortalidade da alma. Então, nós queremos agradecer aqui a Chico Xavier. Pois não. Todas as mães receberam mensagens? Nem todas as mães receberam mensagens. Eu estive fazendo umas contas aí, Orson. Sim. Conta minha. Das 300 mães que compareciam nas sextas e sábados lá em Uberaba, se tanto 10% nos 2 dias. Alguém poderia perguntar por que isso, né? Porque as comunicações, as informações vindas do plano espiritual dependem de várias circunstâncias, onde estão incluídos os méritos dos envolvidos e as condições dos envolvidos em ambos os lados da vida. Muitos espíritas, inclusive, envolvidos com a questão, nunca receberam notícias. Isso se deve a vários fatores que merecem ser estudados com mais abundância. Mas aqui fica a nossa gratidão a Chico Xavier, este grande nome que projetou o Espiritismo com a sua ação no bem, constantemente consolidada no seu exemplo. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Muito obrigado a você. Muito obrigado a você, Orson, por mais essa participação maravilhosa, brilhante, didática. E a você que está nos acompanhando nesta série de programas, vamos continuar perguntando ao Orson e cada vez mais ele nos trazendo a cada programa um tijolinho a mais nesta construção maravilhosa da doutrina espírita. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Semana que vem estaremos de volta. Até a próxima semana.